Os desenhos animados marcaram gerações, trazendo alegrias, risos, momentos de pura fantasia para crianças ao redor do mundo. Vou mostrar 5 teorias que têm o potencial de estragar sua lembrança de desenhos da sua infância. Prepare-se para descobrir um lado dos desenhos animados que você nunca imaginou. Homer Simpson. A teoria de que Homer Simpson está em coma diz que após um acidente na 4ª temporada de Os Simpsons, Homer nunca realmente recuperou a consciência. Eu vou explicar essa teoria. O incidente na 4ª temporada. Na 4ª temporada, o episódio Homer, o herege, Homer sofre um acidente e é levado ao hospital. A teoria propõe que durante o evento, Homer entrou em coma. Estagnação temporal. Desde esse episódio, os personagens não envelhecem. Bart e Lisa continuam na mesma série da escola, Maggie permanece um bebê, e a vida na cidade de Springfield segue sem mudanças significativas no envelhecimento dos personagens. Essa estagnação é atribuída ao fato de que todos os eventos futuros são fantasias da mente de Homer, enquanto está em coma. A natureza absurda dos episódios. Após a 4ª temporada, muitos episódios apresentam traumas cada vez mais surreais e absurdos, o que pode ser explicado como frutos da imaginação de Homer enquanto está em coma. Como ele sonha, as histórias se tornam cada vez mais extravagantes e menos realistas, refletindo sua mente inconsciente e criando cenários caóticos e imprevisíveis. Referências ao futuro e ao passado. Embora existam episódios que mostram vislumbres do futuro ou flashbacks do passado, os personagens principais permanecem os mesmos em termos de idade e aparência. A teoria sugere que essas visões são parte da fantasia de Homer, onde ele imagina diferentes cenários para si e para sua família, mas sem alterar a realidade. Explicação alternativa para personagens que não mudam. A teoria propõe que os personagens não mudam porque é uma indicação de que tudo acontece na mente de Homer. Isso oferece uma visão bem sombria sobre a série, explicando por que Springfield e seus habitantes parecem imutáveis, apesar de passar o tempo. Isso oferece uma visão bem sombria sobre a série, explicando por que Springfield e seus habitantes não mudam a aparência, apesar do passar do tempo no mundo real. Essa teoria é popular entre os fãs por proporcionar uma explicação profunda e psicológica para as peculiaridades da série, transformando a comédia em uma narrativa mais complexa. Hora de Aventura. A teoria de Hora da Aventura abrange 2 interpretações principais sobre o universo do desenho. Mundo pós-apocalíptico. Cenário desolado. A série se passa no mundo de Or, que apresenta a característica de um mundo destruído por um apocalipse. Há evidências visuais de destruição, como ruínas, paisagens devastadas e referências a eventos cataclísmicos, bombas atômicas. Uma das teorias sugere que as bombas atômicas são responsáveis por essa destruição. O mundo de Or é habitado por criaturas bizarras e mutantes, que podem ser o resultado da radiação nuclear e outros efeitos pós-apocalípticos. Indícios visuais. Em vários episódios são mostrados partes do mundo faltando ou danificados, reforçando a ideia de que um evento catastrófico moldou o universo da série. Jogo de RPG entre pai e filho. Personagens principais. Jake, o cachorro com poderes elásticos, e Finn, o humano aventureiro, são protagonistas das séries. A teoria sugere que Jake, na verdade, é o pai de Finn. Brincadeira de RPG. A série é uma grande brincadeira de RPG entre pai e filho. Jake, que é o pai, ele cria as aventuras e as criaturas que Finn enfrenta, incentivando a imaginação do filho e seu gosto pela aventura. Relação paternal. A teoria propõe que Jake, como pai, está sempre presente para apoiar e motivar Finn em suas aventuras. Ele cria desafios e histórias para Finn, ajudando-o a crescer e a aprender por meio do jogo. Explicação das aventuras. Muitas das aventuras e desafios enfrentados por Finn podem ser vistos como criação de Jake, projetadas para ensinar lições e proporcionar entretenimento. As interações entre eles reforçam o vínculo de pai e filho e mostram como a imaginação pode criar mundos vastos e cheios de fantasia. Ambas as teorias oferecem interpretações fascinantes e profundas para o universo de Hora de Aventura, adicionando camada de significado e complexidade ao desenho. A primeira teoria explora temas de sobrevivência e adaptação em um mundo pós-apocalíptico, enquanto a segunda mostra a importância do vínculo familiar e da imaginação na infância. Caverna do Dragão. A teoria de Caverna do Dragão oferece 2 principais explicações sobre o misterioso mundo que os personagens se encontram. Purgatório. Morte no parque de diversões. A teoria sugere que os personagens morreram no parque de diversão, quando entram na montanha-russa que os transportou para o mundo da Caverna do Dragão. Mundo do Purgatório. Em vez de estarem em um reino mágico, eles estão no Purgatório, uma espécie de limbo onde almas ficam presas. Este estado intermediário entre a vida e a morte explica por que eles nunca conseguem voltar para casa, apesar de seus esforços contínuos. Enigmas e missões. O mestre dos magos constantemente dá missões e enigmas aos personagens, o que nunca parecem levá-los de volta para casa. Isso pode simbolizar a busca incessante de almas no purgatório, tentando alcançar a redenção ou passagem para o próximo estágio, mas sempre enfrentando novos desafios.
Episódio final. O fato da série nunca ter tido um final claro deixou espaço para muitas teorias. Algumas especulações sugerem que o episódio final, que nunca foi animado, mas apenas teve o roteiro feito, revelaria que os personagens estavam realmente mortos no purgatório. Mestre dos Magos e o Vingador são a mesma pessoa. Dualidade de personagens. A teoria propõe que o Mestre dos Magos e o Vingador são duas facetas da mesma entidade. O Mestre dos Magos representa o lado bom, enquanto o Vingador é o lado do mal. Nunca juntos. Os dois personagens nunca aparecem juntos, o que alimenta a especulação de que são a mesma pessoa. O Vingador aparece como um vilão tentando impedir os heróis, enquanto o Mestre dos Magos aparece como um guia que promete ajudá-los. Manipulação dos heróis. Essa dualidade pode simbolizar a luta entre o bem e o mal dentro da mesma entidade, manipulando os heróis para seus próprios fins. Cada vez que os heróis se aproximam de encontrar uma saída, o Mestre dos Magos e o Vingador os desvia, mantendo no ciclo das missões e aventuras. Relação com o purgatório. Se aceitamos que eles estão no purgatório, a existência de uma figura com dualidade moral, o Mestre dos Magos sendo o Vingador, reforça a ideia de que os heróis estão sendo testados ou purgados. Purgado é o processo que se retira a impureza do indivíduo. Então, no caso, estariam sendo purgados de seus pecados antes de poderem passar para o próximo estágio. Essas teorias adicionam uma camada de profundidade e complexidade ao desenho, transformando de uma simples série de aventuras em uma alegoria sobre a vida, a morte e a luta eterna entre o bem e o mal. Os Anjinhos, Rugrats. A teoria de Os Anjinhos é uma das mais sombrias e intrigantes teorias de conspiração sobre desenhos animados. Ela sugere que os bebês protagonistas são criações da imaginação de Angélica, devido a negligências e problemas emocionais. Imaginação de Angélica. Criação de bebês. Angélica, uma menina mais velha, imagina os bebês para lidar com a solidão e a negligência dos pais. Cada bebê que ela inventa representa uma resposta emocional às suas próprias experiências traumáticas. Chuck Finster. Luto do pai. Segundo a teoria, Chuck morreu junto com a mãe em um acidente de carro, explicando por que seu pai, Chase, está sempre ansioso e nervoso. A presença de Chuck no mundo imaginário de Angélica é uma maneira dela lidar com a tristeza e a perda que ela percebe no pai de Chuck. Phil e Lil DeVille, os gêmeos. Bebês abortados. A teoria sugere que os gêmeos eram na verdade o único bebê que foi abortado. Como Angélica não sabia o sexo do bebê, ela imagina dois gêmeos, como um menino e uma menina, para cobrir ambas as possibilidades. Tommy Pickles. Morte na gestação. Tommy, o bebê aventureiro, nunca nasceu. Seu pai, Stu, está constantemente criando brinquedos no porão para um filho que nunca teve. Isso reflete a dor e a negação de Stu pela perda do bebê, enquanto Angélica imagina Tommy como uma parte de sua realidade para dar sentido ao comportamento obsessivo de Stu. Isso reflete a dor e a negação de Stu pela perda do bebê, enquanto Angélica imagina Tommy como parte da sua realidade para dar sentido ao comportamento obsessivo de Stu. Motivações psicológicas de Angélica. Negligência dos pais. Angélica sofre a negligência emocional por parte dos pais, o que leva à sua necessidade de criar amigos imaginários. A criação desses bebês é uma maneira dela ganhar controle e companhia em um ambiente onde se sente sozinha e desamparada. Interação com os bebês. Angélica exerce poder sobre os bebês imaginários, muitas vezes assumindo o papel de líder. Isso reflete seu desejo de controle e atenção, algo que ela não recebe dos adultos em sua vida. Essa teoria transforma um desenho leve sobre aventuras de bebês curiosos em uma narrativa profunda sobre a dor emocional e a imaginação de uma criança que tenta lidar com esses traumas da vida. Coragem, o cão covarde. A teoria sobre Coragem, o cão covarde explora duas interpretações principais sobre os eventos bizarros que acontecem no desenho. Imaginação de Coragem. Medos exagerados. A teoria sugere que todas as criaturas e monstros que Coragem encontra são frutos de sua própria imaginação. Coragem é um cachorro extremamente medroso e ele vê o mundo de maneira distorcida devido ao medo constante. Percepção de perigo. Muitos dos eventos estranhos e aterrorizantes são exageros de situações normais que Coragem interpreta como ameaçadoras. Por exemplo, pessoas comuns ou animais podem ser vistos como monstros porque Coragem está constantemente ansioso e paranoico. Reação dos humanos. Os donos de Coragem, Muriel e Eustácio, raramente percebem as ameaças do mesmo jeito que ele. Muriel é geralmente calma, Eustácio frequentemente ignora os perigos, sugerindo que as ameaças podem não ser reais e que apenas Coragem as vê dessa forma. Isolamento. A localização isolada da casa contribui para o medo de Coragem, aumentando a sensação de que o perigo está sempre presente e alimentando sua imaginação fértil. Eventos reais próximos à Área 51. Proximidade com a Área 51. A teoria diz que os eventos bizarros são reais e ocorrem porque a Casa de Coragem está localizada perto da Área 51, que é uma famosa base militar dos Estados Unidos associada com experimentos secretos e avistamento de OVNIs. Fenômenos inexplicáveis.
A proximidade com a Área 51 explicaria os fenômenos inexplicáveis e as criaturas estranhas que aparecem. A área é frequentemente associada a atividades extraterrestres e experimentos governamentais, justificando a presença de alienígenas, mutantes e outros seres anormais. Justificativa das criaturas. Monstros e alienígenas que Coragem encontram seriam, então, resultados de um experimento secretos ou visitas extraterrestres, tornando os eventos do desenho realmente ameaçadores e não apenas fruto da imaginação do Coragem. Reação de Muriel e Eustácio. Mesmo que a possibilidade de eventos reais, a reação tranquila de Muriel e a descrença de Eustácio podem ser atribuídos à falta de compreensão dos eventos extraordinários ao seu redor, ou simplesmente à negação para manter a normalidade. Ambas as teorias acionam uma camada de profundidade ao desenho, transformando de um simples desenho de terror infantil em uma história complexa sobre o medo e percepção. Se você já conhecia alguma dessas teorias, deixe aqui nos comentários.